Oi, crianças, boa noite, tudo bem? Estou com muitas saudades de vocês, muitas mesmo. Não vejo a hora de tudo isso passar e voltarmos a nos encontrar, não é verdade? Mas enquanto isso, vamos aprender a catequese por aqui, não é verdade? Não podemos parar, principalmente nessa época tão importante que vivemos, que é a Páscoa. Está chegando a Páscoa. E como a tia Márcia e a tia Fabiana ensinou no ano passado, a Páscoa não é chocolate, né? Depois de um certo tempo, passou a dar presentes de chocolate. Mas antigamente, tenho certeza que vocês lembram, se davam ovos de galinha pintados. Inclusive, é uma ideia muito boa para vocês, agora que estão em casa, poderem fazer os ovos, né? Para a mamãe, para o papai. Para os vovós que não vão encontrar agora, mas depois que tudo isso passar, vocês podem presenteá-los, os amigos, os tios, os primos, os padrinhos. Lembrem como que nós fizemos os ovos, então vocês podem aproveitar que vão estar em casa e fazer os ovos novamente nessa Páscoa. Vamos viver uma época diferente, uma Páscoa diferente. Todos os anos vocês deviam estar acostumados a encontrar as famílias, juntar com os vovós, os tios, os primos e muita gente num almoço muito gostoso de domingo. Este ano nós vamos fazer diferente. Vamos estar recolhidos em nossa família, mas podemos fazer uma Páscoa muito alegre, muito gostosa, né? Festejando Jesus. A Páscoa é a ressurreição do Cristo. Só que para que vocês entendam a nossa Páscoa de hoje, vocês precisam entender como era comemorada a Páscoa de antigamente. Então vocês vão pegar o livro de vocês, a Bíblia que vocês têm, e nós vamos vir aqui, ó, na página 69. E eu vou pedir para que vocês leiam. E aqui vai estar explicando para vocês as festas que se tinham antes. Lá no Antigo Testamento, lembra que a tia explicou que nós temos o Antigo Testamento, que é na época de Deus, e nós temos o Novo Testamento, que é na época de Jesus. Então, essa parte no livro de vocês, nós estamos falando de Deus, de Jesus não existia aqui ainda na terra conosco, na época de Deus, o que nós vamos aprender aqui, certo? Então, eu vou pedir para que vocês leiam, estejam com a Bíblia por perto. Aqui, para vocês poderem responder, vão precisar da Bíblia. Lembra que a tia ensinou, quando vocês não souberem qual que é a leitura? Aqui, na Bíblia de vocês, tem, né, as iniciais, as abreviaturas, indicando qual leitura vocês devem fazer. Lembra que vem a leitura, para vocês lerem, vocês vão procurar lá. Depois, esse primeiro número é o capítulo, aquele número maior escuro. E depois vem o versículo. Então, aqui, ó, é Levítico, capítulo 23, versículos de 5 a 6. Quem não conseguir fazer, não lembrar, manda para a tia no grupo ou manda no particular, falando a dúvida, falando que não está lembrando como faz, que a tia explica novamente. Então, Bíblia na mão para poder responder e ler aqui. Então, antes tinha festa na época da colheita, na época da plantação, os povos antigos, eles comemoravam. Então, eles faziam as festas para a plantação e faziam as festas também para a colheita. Era um povo muito alegre, um povo que gostava muito de festejar. E lá atrás, o que aconteceu, né? Voltar um pouco, depois quando nós nos encontrarmos, a tia vai falar disso novamente. Mas o que aconteceu? O povo hebreu, ele ficou sendo escravizado pelos egípcios. O povo hebreu, ele ficou cativo, né, no Egito durante 400 anos. Eles foram escravizados. Depois nós vamos estudar também como isso aconteceu, como que eles foram escravizados. Mas eles foram escravizados pelos egípcios, ficaram presos no Egito, foram tratados como escravos por muito tempo, faziam trabalho forçados, eram maltratados e era muito difícil, era uma situação muito dolorosa. E aí, o que Deus fez? Ele quis libertar o seu povo hebreu, né, do cativeiro do povo egípcio. E aí, o que aconteceu? Moisés, né,
Moisés foi um menino que nasceu de uma mulher hebreia e foi jogada no rio para que essa criança não fosse morta. A tia depois retoma esse assunto, tá bom? E o que aconteceu? Moisés, que era um bebezinho, foi recolhido no rio e foi criado pelo rei, né? E cresceu com todos os saberes, com todos os conhecimentos, com todas as armas, aprendendo a lutar, aprendendo a falar de forma diferente, como um rei. Só que quando Moisés cresceu e ele começou a ver o que acontecia com o povo hebreu, ele não sabia que ele era o filho adotivo, ele não sabia que ele era um hebreu, ele achava que ele era um egípcio. Mas ele começou a ser tocado por Deus, a perceber a dor daquela gente, a perceber a miséria, a perceber os maus tratos. E ele começou a não concordar com aquilo. E Deus se manifestou a Moisés, dizendo que Moisés foi salvo para libertar o seu povo hebreu do Egito. Só que Moisés, ele foi criado como filho do rei, né? E irmão, né, do outro filho do rei, o filho legítimo. E ele também não queria brigar com a sua família que o criou. Então ele foi até Ramsés, que é muito famoso, para pedir trégua, para pedir para salvar, né, o seu povo hebreu, para libertar. E Ramsés negou, não aceitou o pedido do seu irmão adotivo Moisés. Aí Moisés volta novamente para fazer esse pedido e novamente é negado o pedido. Deus aparece a Moisés e pede para novamente ele ir até Ramsés e levar um cajado, que esse cajado, quando Moisés batesse no chão, ele ia virar uma cobra, para que Ramsés acreditasse que Moisés estava com Deus, estava falando em nome de Deus. E isso aconteceu, mas Ramsés achou que Moisés estava fazendo bruxaria e não acreditou. E várias vezes Moisés voltou para tentar, de forma pacífica, resolver essa situação, mas não foi possível. Então, o que Deus falou a Moisés? Eu vou sacrificar, né, as crianças do povo do Egito, que judiam do povo hebreu, para que esse povo egípcio pare de ser um povo tão mau, tão ruim. Eu vou sacrificar as crianças. Toda casa que tiver, não só as crianças, mas todo o povo, né? Todas as casas que não tiver uma marca vermelha em sua casa, eu saberei que não é o povo hebreu. E nessa casa haverá morte. Essas pessoas morrerão. E aí Moisés de novo vai a Ramsés falar que vão vir pestes, vão acontecer várias coisas, né? Pestes que vão comer toda a plantação, pestes, bichos que vão picar todo mundo. Ia acontecer muita coisa. Todas as águas do rio ia virar sangue, não ia ter mais água para beber. Todos esses avisos Moisés deu a Ramsés tentando uma negociação, mas Ramsés não acreditou nisso. Então as casas foram pintadas e as casas que estavam com essa cruz vermelha, as pessoas foram salvas. As casas que não tinham essa marcação vermelha da cruz de Cristo, as pessoas não foram salvas. E aí o que acontece? O filho de Ramsés, ele morre, né? Numa situação dessa, ele morre. E aí Ramsés fica furioso e começa a querer brigar, né, com Moisés. E aí Moisés lidera o seu povo na fuga do Egito para voltar para a sua terra sagrada, que é Canaã, e lidera essa fuga. E aí nessa fuga, o povo hebreu sai correndo às pressas, leva o pão ázimo, que é o pão sem fermento, fogem à noite, e é aquela loucura. E aí eles estão fugindo, vão atravessar o Mar Vermelho, que é uma passagem também muito famosa. E o que acontece? Deus promete a Moisés que seu povo vai ser liberto. E aí, quando Moisés chega com seu povo, o rio estava baixo, o Rio Vermelho estava baixo, e eles conseguiram passar. Quando o povo egípcio vem perseguindo Moisés, que leva um tempo, nesse momento o mar sobe e mata todas as pessoas egípcias.
E assim Moisés e seu povo hebreu consegue ser salvo. E isso é a Páscoa, é a comemoração da fuga do povo hebreu do Egito. É uma festa de alegria. Então, quando Jesus nasce, aí já no Novo Testamento, então se comemora a Páscoa, né? Os seus pais comemoravam a Páscoa, os povos todos comemoravam a Páscoa, que aí, na verdade, era a alegria da fuga, né? Daquele cativeiro que durou mais de 400 anos, que o povo ficou sendo escravo mais de 400 anos. Então, esta era a Páscoa antiga que eles comemoravam. E faziam os pães ázimos, os pães sem fermentos, para reviver aquele momento que era de tanta importância. E aí chega Jesus, né? Antes de Jesus morrer, quando Jesus ainda era menino, para fazer sacrifícios a Deus, para oferecer um sacrifício a Deus de gratidão, de alegria pela fuga, eles ofereciam um animal, né? Um animal a Deus, né? Como um animal puro, um animal novo, um animal que era novinho, que era bonito, que era perfeito, para mostrar a Deus o sacrifício que eles estavam fazendo. Quando Jesus vem, na época de Jesus, Jesus vem mostrar que Deus não quer mais esse tipo de coisa, Deus não quer mais que ovelhas sejam oferecidas em sacrifício, Jesus não quer mais nada disso, né? E por isso, na nossa Páscoa, quem vai ser a ovelha que vai ser oferecida a Deus é o próprio Jesus. Ele veio com essa missão, ele veio com a missão, ele ser a ovelha pura para libertar os nossos pecados. Mas isso é uma outra aula. Então nós vamos ficar ainda na aula do tempo antigo, para que vocês saibam que a Páscoa já existia há muitos anos. Era uma festa de libertação, a festa de libertação do povo hebreu que fugiu do Egito. Tá bom? Eu vou pedir então para que vocês respondam. Leiam aqui como a tia pediu, 69, respondam na página 70 e 71. Depois tem aqui, Jesus celebra a Páscoa. O assunto continua, tá? Até na página 73 e vai até 75. Então, durante essa semana toda, se vocês puderem ler aqui, responderem, pegarem a Bíblia e mandar para a tia dúvidas que vocês vão ter, coisas que vocês não vão saber, mandem aqui para a tia, que a tia vai responder e nós vamos trabalhar juntos, tá bom? Eu deixo um beijo aqui, ó, para vocês com muito carinho, com muita saudade. Vivam uma quarentena maravilhosa, aproveitem essa época que nós estamos vivendo, que não podemos sair de nossas casas, para repensar na vida, para tratar os papais muito bem, os irmãozinhos, para ajudar em casa, para ajudar nas atividades, para fazer as tarefas que algumas escolas estão mandando. Façam a sua parte, façam o seu jejum, para que possamos viver uma linda Páscoa, da maneira que vai ser, a maneira que Deus escolheu para que vivamos essa Páscoa neste ano. Um beijo grande, meu e da tia Fá. Fiquem com Deus e muita saúde para todos vocês. Um beijo no coraçãozinho de cada um.